Muito bem, já com o Photoshop aqui aberto, eu vou usar aqui o atalho Ctrl N e vou criar um novo documento, beleza? Vamos fazer isso aqui no tamanho de 1080 por 1080 pixels. Vou vir aqui no menu visualizar, vamos descer até novo layout de guias. E aqui você vai deixar colunas 3, linhas 3 e margens 40px ou 40 pixels, tá? E aí dá um OK. Eu vou trazer aqui para dentro a foto que eu utilizei para essa postagem, posicionar mais ou menos aqui, ó. Dá um Enter e dá um Ctrl J para poder duplicar essa imagem, tá? Vou criar uma camada em branco aqui em cima, vou apertar a letra B para poder selecionar a ferramenta de pincel. E vou vir aqui nas configurações do pincel. E aqui eu vou escolher o pincel que nós vamos trabalhar, tá? Vai ser esse pincel aqui. Vou dar um clique aqui, ó, com a cor preta selecionada. Vou dar um Ctrl T, clicar com o botão direito e vir em virar horizontalmente. Beleza, vou remover a visualização da foto de baixo. Vou trazer esse pincel para baixo aqui da camada da foto. Vou segurar a tecla Alt e vou passar o mouse entre uma camada e outra até eu encontrar aquela seta curva. Desse jeito a gente faz o Clip Mask, né? Ou a máscara de corte. Eu vou controlando aqui, vou deixar mais ou menos até aqui, ó. Selecionar os dois e dar um Ctrl G, tá? Vou voltar com a visualização da foto aqui de baixo, vou dar um Ctrl T e aumentar essa imagem. Deixa eu voltar aqui. Pronto, Ctrl T e aumentar ela aqui, ó. Deixar mais ou menos até aqui. Vou vir aqui no menu Filtro, Dessoque e Dessoque Gaussiano, para a gente deixar a imagem embaçada, né? Vou dar um OK. Beleza, então por hora a gente tem isso aqui. Em cima de tudo eu vou criar uma camada de mapa de degradê, né? O Gradient Map. Vou vir aqui em camada de ajustes e vou escolher aqui mapa de degradê. Vou dar um clique aqui, ó, para poder a gente mudar. Tá? Vou arrastar aqui para baixo. Vou pegar alguns efeitos que eu já tenho aqui. Pode ser esse. Pode ser esse aqui por enquanto. Vou trazer isso aqui para cima da primeira camada, para ele também interferir aqui na camada de baixo, tá? E aqui nesse grupo aqui, gente, que está com pincel, eu vou dar 2 cliques aqui. Vou marcar aqui sombra projetada. E aí eu vou colocar uma sombra aqui, ó, e aumentar o tamanho dela. E também a opacidade, que aí eu consigo separar, né, esse brush lá do fundo, consigo dar uma certa profundidade. Vou criar uma camada aqui em cima desse background aqui, uma camada em branco. Vou apertar novamente a letra B e vou escolher aqui um outro pincel. Vou pegar um pincel aqui que simbolize partículas, né, ou coisas assim. Ó, esse aqui tá bem legal. Vou diminuir o tamanho dele aqui. Pronto, só que eu vou dar um clique com a cor branca, né, que ele vai ficar por baixo da camada de mapa de degradê e vai acabar ficando verde. Então vou dar um clique aqui. Esse tipo de pincel aqui ele é mais próprio para a gente fazer aquele tipo de efeito gelado, né, ou coisas assim. Vou aumentar mais essa imagem aqui. Aumentar mais aqui do lado também para poder ficar um pouco mais escuro, né, lá atrás. Pronto, desse jeito aqui, pessoal. Ajustar aqui a visualização. O que é que nós vamos fazer aqui agora para dar um destaque? Vou criar uma camada em branco aqui também acima de tudo. Vou novamente pegar a ferramenta de pincel e vou escolher o pincel padrão, né? Esse pincel aqui tradicional, ó. Vou aumentar aqui o tamanho dele. Vou pegar aqui um tom de verde. Pode ser um verde fluorescente, né? E vou dar um clique aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui em cima de tudo. Vou mudar o Blend Mode dele aqui. Fazer o seguinte aqui agora. Eu vou criar uma camada de ajustes aqui de curvas. Vou pegar essa ponta aqui, chegar um pouco mais para baixo. E essa daqui chegar um pouco mais para cima. Beleza. Então a gente tem esse resultado aí. Vou usar aqui o atalho Ctrl Shift Alt E. Ele vai mesclar todas as camadas em uma única camada lá em cima. E com essa camada selecionada eu uso o atalho Ctrl Shift A. Tá? Ele vai abrir para a gente aqui o painel do Camera Raw. Eu vou vir aqui, ó, em claridade, aplicar um pouquinho de desembaçar, ele vai deixar um pouco mais escuro. Também um pouco de textura e de vibração, tá? Vou mudar aqui, ó, para a opção de detalhes, vou colocar um pouco de nitidez e mudo aqui para FX, né, efeitos. Coloco um pouco de vinheta, deixar as bordas mais escuras também, ó. E eu vou colocar aqui 30 de granulado, dá um OK. Beleza, então aqui agora a gente tem o antes e o depois. A gente pode ainda colocar mais alguns efeitos aqui, né? Então eu vou criar aqui uma camada de ajustes de degradê.
Vou marcar aqui a opção preto, né? Deixa eu deletar aqui, ó. Colocar preto. Dá um OK. OK aqui também. E aqui de lineal eu vou mudar para radial. E vou clicar aqui em reverter. Aumentar aqui a escala. Pronto. Para deixar as bordas um pouco mais escuras ainda. Beleza. Vou digitar aqui agora o texto. Eu posso também criar um novo pincel aqui em cima. Tá? Uma camada em branco. Pegar a ferramenta de pincel. Selecionar aqui um tom verde novamente. E dar um clique aqui, ó. Mudar o Blend Mode para sobrepor também. E colocar aqui em alguns lados. Luz brilhante também ficou bom. Traz um resultado bacana. A intenção aqui é deixar verde mesmo, né? Característico ali do CorelDRAW. Eu acho que aqui em cima vai ficar melhor. Se eu quiser, eu posso até voltar aqui e fazer novamente uma pós-produção, tá? Mesclar todas as camadas ali. Mexer um pouco nas sombras. Nos realces. No contraste e nos pretos aqui, ó. Posso mexer um pouquinho na exposição também, deixar mais escuro. Tudo isso aqui é pós-produção, então eu vou criar um grupo. Vou digitar aqui pós-produção. Bom, então aqui está respondida a pergunta, né? Muita gente me perguntou como foi que eu criei essa arte. Foi dessa forma aí. Claro que não fica 100% igual à primeira vez que a gente criou, mas o conceito é esse aí, beleza? Clique em gostei nesse vídeo, clique também em se inscrever, vai ajudar demais aqui no canal, a me ajudar a atingir, na verdade, né, a minha meta de 40 mil inscritos, beleza? Um abraço, a gente se vê na próxima.